Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal CM Física Dias. Hoje mais uma aula de introdução à física e a aula, professor. Qual será a aula de número 3? Vamos ver? Pessoal, Sistema Internacional. Exatamente, uma aula de extrema importância para você compreender como a ciência internacionalmente se comunica no meio científico. Pessoal, internacionalmente, tá? Então a importância do sistema internacional está para a comunicação científica. Então vamos entender como funciona o sistema internacional. Primeiramente, pessoal, o primeiro sistema de medidas que nós temos aqui como registro foi no século XVIII, na França. Qual foi o nome que foi atribuído a esse sistema? É um sistema métrico decimal. Vamos entender essas duas palavras aqui, ó. Métrico, professor, porque anteriormente, pessoal, o comprimento era utilizado em vários países pelo tamanho do rei, tá? Pelo pé do rei, pela palma, polegada, tá bom? Então, cada país tinha a sua unidade atribuída, o tamanho específico do rei. Então, era muito comum ter problema de comunicação entre os países, tanto da parte científica como da parte comercial. Então foi necessário colocar o metro. Então aqui tem sistema métrico. O metro foi atribuído, tá, para o sistema de comprimento. Então é importante você entender que na França atribuíram o metro para que não tivesse mais problemas de comunicação científica ou comercial, certo? E decimal porque se utiliza a base 10. Ah, professor, a base 10. E será a aula de número 4 de Introdução à Física, tá bom? Então, em 1960, nasce o Sistema Internacional de Unidades, ó. Sistema Internacional. Bom, esse nome, ele vem do francês, tá? A sigla é SI. Muito importante você compreender, tá? Que o sistema agora se torna internacional. Vamos ver o próximo tópico. Em 1971, nós tivemos a 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que atribuiu as 7 unidades básicas, ou também chamadas de fundamentais. Professor, fundamentais ou básicas também pode ser chamado de primitivas do SI. O que seria isso, Dias? Pessoal, os países, ao se reunirem, definiram, o método já estava definido, definiram quais unidades seriam atribuídas para outras grandezas, como massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Então, aí foi atribuído unidades para cada grandeza oficial para ser utilizada no meio científico. Então, a partir de agora, um país não pode escrever qualquer unidade quando for fazer um artigo científico, uma comunicação científica, tem que seguir essas unidades aqui. Então são 7 grandezas fundamentais. Uma observação é com quilograma. Por razões históricas foi atribuído quilograma, tá bom? Muito comum o aluno pensar que é grama, certo? E aqui nós temos as unidades escrita aqui os símbolos da forma abreviada. Bom, você observa que os símbolos são escritos com letra minúscula para nomes comuns e letras maiúsculas para nomes
de físicos, olha, na forma de abreviar, ó, ampere e Kelvin, certo? E agora vamos ver as grandezas que derivam dessas aí. Só tem outras grandezas, sim, vão derivar principalmente do metro, quilograma e segundo. Vamos ver. Gente, agora as grandezas derivadas. Ó, são várias grandezas derivadas. São só essas? Não. Tem várias grandezas derivadas. Então eu coloquei aqui para vocês, só para você observar, o que elas são chamadas, professor? Derivadas. Justamente porque vão derivar, ou seja, vão vir das unidades fundamentais. Por exemplo, metro quadrado derivou do comprimento, metro. Aqui, densidade, quilograma, ó, massa por metro cúbico. Bom, velocidade oficial, metros por segundo. Sabemos que existe a unidade usual, quilômetro por hora. Aqui, interessante notar, é a unidade Newton, unidade oficial de força. O que é Newton, professor? Ah, professor. Gente, Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Observe que derivou de massa, comprimento e tempo das grandezas fundamentais. E assim nós seguimos o raciocínio, bom, das unidades, por exemplo, carga elétrica, Coulomb, ó, ampere, que está nas grandezas fundamentais, vezes segundo. Então essas são chamadas grandezas derivadas. Vamos para o próximo tópico. Agora nós vamos ver as observações. Pessoal, a partir de agora, as observações são de extrema importância para que você não escreva de forma errada as unidades, entenda a escrita que está sendo atribuída até no momento nos vestibulares. Vamos ver. Como que você representa a letra abreviada da unidade? Pessoal, nomes comuns, letras minúsculas, tá? Então, ele coloca aqui, a observação, a regra, temos que escrever com letras minúsculas, nomes que não são de pessoas, ó. Segundo. Agora, quando o nome for representado por um nome de um físico, você tem que abreviar com letra maiúscula. Exemplo, Newton e Pascoal. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Observe que essas palavras são nome de físico, mas por que não escrevemos com letra maiúscula, se tratando de nome próprio? Porque a segunda regra diz que, mesmo sendo nome de pessoas, a unidade por extenso tem que ser escrita com letra minúscula. Olha aqui. Metros é uma palavra comum, não é o nome de uma pessoa. Segundo, grama. Agora, Newton, ó, joules, Pascoal, tudo escrito por extenso com letra minúscula. Fahrenheit, Coulomb, tá bom? Por extenso, letra minúscula. Agora, abreviar, letra maiúscula. Qual a exceção, professor? A única exceção é Celsius. Por razões históricas, Celsius nós colocamos escrito por extenso com letra maiúscula. Como é que nós colocamos unidades compostas, tá? Olha, pessoal, duas maneiras. Quilowatt-hora. Ou você coloca quilowatt-hora direto, ou você coloca quilo, separar. Aqui o quilo, pessoal, vocês vão ver que é um prefixo. Isso aqui tudo estão juntos. Aí separa por um ponto, ó. Hora, tá vendo? Ou você escreve Newton vezes metro, ou você escreve Newton colocando um ponto separando entre eles. Não se mistura símbolo com unidade extensa. Ó. Quilômetro por hora não se mistura. Quilômetro por hora não pode escrever por extenso a palavra. Pessoal, uma observação muito importante aqui é Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Você, quando tiver divisão, você tem que observar, a barrinha ela pode ficar ou na diagonal, ou ela pode ficar na horizontal. Tudo bem. Agora, o que tem de importante nesse segundo exemplo aqui? Ó? É o quilograma que estava no denominador dividindo, está agora no numerador multiplicando. Quando você colocar
quilograma para cima, o sinal do expoente, pela regra da matemática, vem com o sinal trocado. Um estava positivo ou negativo. Professor, como apareceu no Enem 2019? Olha só, pessoal. Metros por segundo ao quadrado. Nós temos que a forma geralmente escrita é metro barra segundo ao quadrado. Mas no Enem 2019 veio com esse segundo para cima multiplicando e com esse negativo aqui, tá bom? Então, muito cuidado com essa nomenclatura. Vamos seguir. E já deixei para vocês aqui algumas observações marcadas por tempo de aula. Nós temos aqui o plural da letra. Não representamos plural na letra abreviada, tá bom? E o correto é deixar só 10, no caso aqui 10 newtons, sem o S. E uma observação, as palavras por extenso, quando estão a unidade escrita, tem que colocar o S. E algumas tem que ser flexionada. Por exemplo, ó, metros, coulombs, gramas, decibéis. Agora, tem uma exceção, pessoal, é quando a unidade termina com S, X e Z. Por exemplo, siemens, lux e hertz. Não coloca no plural. Outra observação, plural de unidades compostas. Os dois termos são flexionados, ó. Quilowatt-horas, newtons, metros, aqui a forma que nós já vimos anteriormente, e metro quadrado, ó, metro quadrado aqui, a metros quadrados, nós colocamos no plural. Vamos seguir. Quando a unidade estiver no denominador de palavras compostas, nós colocamos a última palavra sem o plural. Olha aqui, hora, quilômetros por hora, newtons por metro quadrado. Então, quando a unidade estiver do lado, você coloca os dois flexionados. E quando estiver uma unidade dividindo, compostas, não colocamos a unidade. Agora, palavras que são ligadas por hífens ou por preposição, que são palavras complementares, não é atribuído S, ó. Exemplo, distância astronômica, anos-luz, não colocamos, também por conta da regra, né? Elétrons-volt, não é elétrons-volts, bom? E unidade de massa atômica, olha aqui a preposição, pessoal, de. Então, para finalizarmos, aqui com os prefixos, diz o que são os prefixos. Pessoal, prefixo são valores que nós vamos atribuir à unidade, que podem ser múltiplos, quer dizer, maiores ou menores, submúltiplos, que nós colocamos antes da unidade, ó, anteposto da unidade. Para quê? Ou para a unidade ficar maior ou menor. Quais são os principais prefixos, professor? Gente, eu coloquei os principais utilizados em prova. Aqui, ó, pico, nano, micro, mili, quilo, mega, giga e tera. Bom, é importante notar que esses prefixos, aqui o exemplo que eu já havia colocado, ó, kilohertz. O prefixo é o quilo e a unidade é o hertz. Bom, megahertz, unidades geralmente aí você utiliza em rádios. Quilômetro, quilograma. É importante notar que quilo não é massa. Quilo é prefixo. Bom, quanto vale, professor, os prefixos? Isso são valores em base 10. Estará na nossa próxima aula, aula número 4, base 10 e prefixo. Agora, pessoal, a próxima tabela são todos os prefixos em geral. Mas lembrando que nem todos ali, a maioria, não vamos utilizar, né, geralmente na física. Por isso, os principais é essa tabela aqui. Vamos ver? Olha só, pessoal. O maior é o iota, tá bom? E o menor é o iocto, certo? Na forma crescente aqui, ó. Professor, por que você botou aqui, ó, mega, giga, tera? Porque a partir do mega, você coloca os prefixos com letras maiúsculas. E
todas as outras com letras minúsculas. Uma observação para o quilo, aqui ó. O quilo é com letra minúscula. Se você colocar um K com letra maiúscula, é Kelvin. Unidade de temperatura, tá bom? E se você botar quilograma, tudo maiúsculo, você está escrevendo Kelvin, giga. Então tem que ter muito cuidado com a regrinha da nomenclatura. Para finalizarmos, pessoal, não podemos colocar prefixos misturados aqui, ó. Nós temos aqui, como esses exemplos aqui, já 5 micro, nano, ó, 3 prefixos juntos aqui, ó. Não pode, professor, não, porque nós não podemos juntar prefixo, nem 2, nem 3, ó, só um prefixo. Agora, existem as palavras por extenso, quando você coloca, por exemplo, ó, micrômetro, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, micrômetro. O prefixo aqui está o micro, ó, e o metro está aqui. Como é que escreve essas palavras? O certo, pessoal, seria dessa forma aqui, ó, micrômetro, colocando a sílaba tônica, quilômetro, nanômetro. E observa que o quilômetro deveria ser escrito com KI, ó, mas por questões históricas, questões consagradas pela língua portuguesa, nós colocamos quilômetro com QI, bom? E o acento aqui na sílaba tônica por questões da nossa língua portuguesa. E quais são as unidades que não são do Sistema Internacional? Não são do Sistema... Ah, professor, mas são aceitas? Sim. Gente, está aqui, ó, minuto, hora, dia, grau, bom? Minuto, segundo. Minuto aqui coloquei mais uma vez com símbolo que é representado aqui na matemática, né? Segundo também. E uma observação do litro, pessoal. Ó, os dois estão corretos, tanto o litro com letra minúscula. Por que o litro com letra maiúscula estaria correto, Dias? Gente, vocês sabem que litro é um nome comum, teria que ser escrito com letra minúscula. Mas, por questões que às vezes o autor não coloca lá, ou quem fez a elaboração não coloca que esse L não é algarismo romano, número 1, então pode-se usar o L maiúsculo, tá certo? E tonelada é o último que também não faz parte do Sistema Internacional. Qual é a unidade de grau no Sistema Internacional? Pessoal, é radianos. Grau não é unidade do Sistema Internacional, tá bom? Espero que você tenha compreendido essa aula. Aula de número 3. Te vejo na próxima aula, base 10 e prefixo. Um forte abraço.